Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Em que consiste a vitória do homem? Normalmente, o homem procura força para obter a vitória e, na vitória, se gaba de sua força. Mas o salmista, no Salmo 33, nos aponta para o Senhor como aquele que pode, graciosamente, e é dele que vem toda a vitória nas lutas da vida. No Salmo 33, versículos 16 a 22, nos diz assim o salmista: Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Normalmente, o homem vai olhar para si mesmo e vai dizer assim: é na minha força que há a vitória. E aqueles que querem lutar contra Deus pensam que, pelo seu muito exército, pela sua muita força, pela sua aparente inteligência, obterão a vitória. O homem está sempre olhando para si mesmo. Ele está sempre procurando encontrar em si a solução dos problemas. Quer na razão, quer nas forças. O homem procura sempre em si a causa para conseguir vencer as lutas da vida. Mas ele diz, não é nisso que consiste a nossa vitória. A vitória daquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, dos justos que exultam a Deus, como nos diz o início do Salmo, não consiste na força do homem, não consiste nas estratégias do homem, não consiste na capacidade do homem. E jamais o homem poderia vencer a Deus por maior que fosse sua estratégia, força e capacidade. Todavia, Deus graciosamente olha para aqueles que olham para Ele. Enquanto o homem estiver confiando e esperando nas suas próprias forças, ele estará lutando e remando contra a maré até morrer na praia. Porque na sua força ele nadará em vão, pela sua incapacidade de vencer o tamanho das lutas que na vida precisa travar contra as próprias trevas, mas também na luta que ele quer travar contra o Senhor. Ele quer lutar contra o Senhor e vai vencer como? Quando? Todavia, exultam aqueles que olham para o alto e veem no Senhor o seu livramento. Veem no Senhor a força e a misericórdia necessária para vencer. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Aqueles que esperam no Senhor encontram o livramento necessário, gracioso, diante das lutas da vida, das lutas cotidianas. E, acima de tudo, o salmista está dentro desse grande contexto da redenção, de forma que não podemos deixar de entender que a principal luta do homem era contra o pecado. O principal problema do homem era exatamente a condenação merecida por causa dos seus pecados. Então o salmista diz, olha, não vai ser a força do homem que vai dar a vitória. Não vai ser o homem na sua força que vai alcançar a salvação. Não vai ser o homem na sua força que no dia do juízo final vai conseguir vencer neste debate, nesse impasse diante de Deus por causa da justa condenação. Não. Apenas o Senhor pode livrar o homem do seu maior problema. Se os problemas da vida tantas vezes nos mostram a necessidade da graça divina, se os problemas da vida tantas vezes mostram ao homem a necessidade do operar de Deus, se os problemas da vida tantas vezes mostram ao homem sua incapacidade de lutar contra as próprias trevas que estão constantemente destruindo, quanto mais o homem
é incapaz de resolver o maior dos seus problemas, que é o pecado. O pecado que o leva à condenação, mas o pecado também que o leva à destruição diária. O pecado que leva o mundo a estar se acabando dia após dia, está indo para o fundo do poço dia após dia. Mas os que esperam na misericórdia do Senhor, o Senhor livra a alma da morte. O Senhor é a salvação, é o refúgio. Aqueles que não olham para as suas forças, mas contemplam a glória de Deus. Aqueles que não esperam nas suas forças, mas esperam no poder de Deus. Aqueles que não esperam em si, mas encontram naquele que não só os criou, mas que os governa e que, dando-lhes a sua palavra, prometeu-lhes graciosa salvação. Encontram na misericórdia de Deus o livramento da morte. De tal modo que esses exultam por ver que, apesar deles, sim, apesar das fraquezas, das debilidades, das dificuldades, das limitações, apesar de tudo, olhando para o Senhor, eles encontram graciosa misericórdia e livramento do maior problema de suas vidas, que é o pecado, que é a razão de levá-los para a condenação. O maior problema da vida deles, que é o juízo vindouro, do qual ninguém poderá escapar, a não ser pela misericórdia de Deus. E é por isso que eles exultam. É por isso que o salmista diz no início: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Porque no Senhor eles encontram esta graça, essa misericórdia. De forma que o salmista então diz: a nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. E você verá na jornada de Israel exatamente essa demonstração de que a graça de Deus nos basta. Aquilo que Deus disse para Paulo, quando Paulo, diante do espinho na carne, clamou e Deus disse: a minha graça te basta. Israel experimentou isso todo o seu trajeto, toda a sua trajetória, toda a sua jornada, nas muitas vezes em que teve que se deparar com desafios maiores do que podiam vencer. Quer os grandes inimigos, como foi no caso dos 135 mil soldados do exército midianita, que indo contra Israel encontrou um número diminuto. E Deus mostrou naquele diminuto número de 300 homens de Gideão, mostrou que toda a vitória do seu povo e que tudo que o povo de Deus precisa é do próprio Deus. E Deus os livrou. Por isso, então, o salmista, olhando para todo o agir de Deus na história do seu próprio povo, ele então recobra ânimo, olha para o Senhor e louva o Senhor, porque a sua alma espera no Senhor. Ele é que é o auxílio e o escudo. É nele que o coração se alegra, porque é nele que ele espera e ele confia no santo nome do Senhor. Então, a quem recorrer nos momentos das lutas, a quem recorrer diante do maior perigo, o maior problema que o homem sofre, que o homem tem, recorrer a Deus. Sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Espere na misericórdia de Deus, porque é nessa misericórdia, é no Senhor que está toda a nossa salvação, para tempos, para a eternidade, para circunstâncias e para o maior problema que o homem tem, que é o pecado. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Glorificado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que seja glorificado o teu nome, Senhor, na tua salvação que nos é graciosamente concedida. E que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que esperemos em ti sempre e só em ti, porque não é na nossa força que está a vitória. Receba a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.